Espanha possui 6 centrais nucleares responsáveis pela produção de 20% da eletricidade consumida no país. Mas o Governo de Madrid quer encerrá-las todas a partir de 2027 e até 2035. Só que esta promessa pode estar em risco. Em Almaraz, onde existe uma central nuclear refrigerada pelas águas do Rio Tejo, não se entende as razões do encerramento. E se esta não encerrar, provavelmente nenhuma das outras encerra. O silêncio a meio da manhã só é interrompido pelo chilrear dos estorninhos. A Casa de Cultura de Almaraz destoa dos edifícios circundantes. A fachada é de vidro, em parte dividida dos outros andares por placas de metal oxidadas e com círculos de vários tamanhos recortados nas placas. Ao alto, à esquerda, uma gigantesca janela permite a entrada de luz natural no auditório ali existente. Não fosse o dinheiro que chega todos os anos da central nuclear e esta infraestrutura talvez não existisse. De uma rua próxima chega Yasmín González, uma jovem residente na vila há já alguns anos, desde que o pai assumiu um cargo na central e toda a família se mudou de Navalmoral de la Mata, a cerca de 15 quilómetros. É um pouco angustiante saber que a central pode encerrar e nós ficarmos sem fonte de trabalho e de gente, porque a central trouxe muita gente de fora. A caminho de uma pequena loja que abriu na vila, Yasmín teme que tenha de vir a encerrar o negócio, caso se verifique o encerramento da central nuclear, e que a autarquia, que recebe parte dos impostos cobrados às empresas proprietárias da central, deixe de ser um dos principais empregadores. Aqui digo-te desde já que há muita gente que trabalha no município, que cria muitos postos de trabalho porque tem o apoio da central. Essa cedilha é igual, vai afetar todos, porque aqui em redor não há muito trabalho e os que existem não podem absorver toda a gente como a central. E nos meses de recarga vem muita gente de fora, o que faz com que o comércio daqui tenha mais lucro, porque afinal Almaraz é pequeno. Salário, por assim decirlo, para ellos, que afinal Almaraz é pequeno. A falta de emprego e o despovoamento é também o que preocupa Luís Fernando de Lama Corra e Canho, um antigo professor da Universidade da Extremadura, em Badajoz, que enquanto docente viveu em Elvas e que tem acompanhado a questão nuclear. Em termos sociais, se for fechada a nuclear de Almaraz, seria uma perca de 3.000 postos de trabalho ou mais, contando com os indiretos e induzidos. Portanto, é um erro económico. E é um erro de comprometer empresarialmente as nucleares para elas não poderem ter rentabilidade económica, porque têm uma sobrecarga fiscal absoluta. Em Navalmoral de la Mata, onde acaba de fazer uma caminhada de 5 km, denunciada pelo fato de treino que veste, Dori Carrasco admite que preferia que não só não encerrasse a central nuclear de Almaraz, como que abrissem outras. A mim não me gostaria que elas cerraram, porque o que tinham que fazer é muito mais todavía. Eu não gostaria que a encerrassem, o que têm é de fazer mais, porque produzem energia boa, há trabalho para todos e porque são piores as guerras, as bombas, que destroem as terras, as pessoas e edifícios. Mas a idade permite-lhe garantir que a Extremadura sempre foi mal vista. A Extremadura sempre foi mal vista, nunca veio nada para a Extremadura. Aqui estamos sempre igual, mande quem mande, governe quem governa, aqui avançamos pouco, devagarinho, porque não lhes interessa, não sei. Não muito. Aqui se vai muito despacito. A meio caminho entre Almaraz e Navalmoral, a vila de Belvis de Monroy tem lá no alto o seu castelo medieval do século XIII, que parece abandonado à sua sorte. Num pequeno largo frente ao castelo está o edifício da autarquia, liderada por Fernando Castilha, que também é o porta-voz da plataforma Sim a Almaraz, Sim ao Futuro. Os próximos passos são os seguintes reuniões, adesões. Os próximos passos serão reuniões e a adesão de várias associações à nossa plataforma. Associações ligadas à transição energética e, sobretudo, de municípios em grande quantidade que levaram às suas reuniões de Câmara a moção apresentada por esta plataforma para demonstrarem o seu apoio. Creio que a Extremadura está unida, sem ideologias políticas, já que nesta plataforma há autarcas de todos os partidos, incluindo do PSOE, que é quem governa a Espanha. E creio que essa é a nossa força, olharmos para os interesses gerais dos nossos cidadãos e não outra coisa. Estamos mirando por os interesses generais de nossos cidadãos e não por outra coisa. O porta-voz da plataforma não tem dúvidas. El cierre de Almaraz ahora mismo con nosotros tenía un impacto más negativo, no puede ser.
Encerrar Almaraz não podia ter um impacto mais negativo. Seria desastroso. Se estamos a procurar uma tão importante reindustrialização, como em toda a Europa, não podemos prescindir da central nuclear de Almaraz. Assegura que a aposta nas energias renováveis é para manter, mas devem ser complementares à energia nuclear, por uma razão. As renováveis são intermitentes, mas se tiverem que vir muitas, que venham, mas que sejam complementares à central nuclear. Não entendo que numa região se tenha de encerrar uma indústria que funciona com tão excelentes notas para abrir outra. A este propósito, lembra o anunciado investimento de cerca de 15 mil milhões de euros decorrente de um projeto de colaboração público-privada com o Governo da Extremadura, que prevê a construção de 2 data centers de inteligência artificial generativa e computação avançada na Extremadura. No sítio na internet da própria empresa promotora, a Merlin Properties, é referido que os locais escolhidos para a instalação destes centros de dados, na Valmoral de la Mata, próximo de Almaraz, e Valdecavalheiros, na região de Badajoz, destacam-se pela abundante energia elétrica disponível proveniente de Almaraz. Por isso, Fernando Castilha tem uma certeza. Primeiro, duvido muito que os centros de dados venham se a central nuclear fechar. Porquê? Porque os centros de dados não podem prescindir nem um dia de energia estável. A Extremadura é uma região que historicamente tem problemas crónicos de falta de investimento em infraestruturas que, com o passar dos anos, foram travando o desenvolvimento económico, obrigando o tecido empresarial extremenho a perder competitividade nas últimas décadas. Por isso, Gabriel Arroyo, o presidente da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Cáceres, não entende por que motivo se querem encerrar as centrais nucleares espanholas. Quando há uma indústria que já funciona, que cria tantos postos de trabalho e que tem tantas empresas auxiliares em seu redor, não podemos deixar que se encerre quando não há nenhuma razão técnica, estratégica, de segurança ambiental ou de sustentabilidade para isso. Não há nenhuma razão para além da ideológica. Acredita também que as empresas proprietárias da central nuclear, como a Iberdrola, a Endesa e a Naturgy, estarão dispostas a manter a produção de eletricidade, mas de forma diferente, sem tantos impostos à produção, cujos sucessivos aumentos nos últimos 5 anos retiraram a rentabilidade ao negócio. Por isso, aponta o dedo ao governo, que acusa de se escudar no entendimento com as empresas elétricas quanto ao encerramento de Almaraz, que prevê que sejam elas as empresas a solicitar o prolongamento do funcionamento da central. Eles dizem, claro, nós queremos continuar, mas queremos continuar de uma forma distinta da que estamos fazendo agora. Eles dizem que querem continuar, mas de uma forma diferente, porque subiram tanto os impostos nos últimos 5 anos que se tornaram não rentáveis. Então, o governo escuda-se nisso. Refere que há um entendimento quanto ao encerramento que prevê que sejam as empresas proprietárias da central a solicitar o prorrogamento. Claro, as empresas dizem que o pedem, mas só se houver um ajuste dos impostos para tornar as centrais viáveis, porque senão não são viáveis. Custa um pouco para que as centrais sejam viáveis, porque senão não são viáveis. Haverá quem tenha a sua opinião quanto ao que é a energia nuclear, admite Arroyo, mas essa percepção mudou muito nos últimos anos. Hoje considera-se uma energia verde e limpa por parte da União Europeia e que dá garantias de estabilidade e de fornecer eletricidade a um preço estável e competitivo. Há 30 anos, considerava-se que o tema da segurança das centrais nucleares não estava garantido, que havia um período imenso até que fossem aprovadas. Creio que tudo isso se transformou. Há, contudo, quem não pensa assim. Sou Máximo García. Chamo-me Máximo Garcia e sou presidente da Associação de Afetados pela Central Nuclear de Almaraz. Vivo aqui em Rariz, La Vera. Tinha 15 anos quando chegou a central. Conheço-a desde que começou e praticamente há 40 anos que sei de todos os incidentes que ali se passam. Com todos os incidentes que ha havido na nuclear, sabendo todo o que passa aí. Máximo lembra o final dos anos 80, quando várias fugas radioativas provocaram danos entre a população. Contactámos muitas mulheres grávidas que tiveram bebés com malformações, que nasceram sem pés e sem mãos, ou outros com 8 dedos numa mão. Denunciei tudo na televisão quando isso aconteceu depois da fuga de julho de 1988. Muitos mais terão nascido depois, mas aquela fuga provocou muitos danos e fez soar os alarmes em muitas localidades. Mas eles não disseram nada. Deram dinheiro aos autarcas e vereadores e calaram a boca a todos.
mas muitos sofreram malformações depois daquela fuga. Muitos. Chema González, como é conhecido José María González Maón, o presidente da ADENEX, a Associação para a Defesa da Natureza e dos Recursos da Extremadura, diz que é lamentável que os autarcas da região de Almaraz não tenham usado o dinheiro que receberam ao longo de décadas para criar emprego. Não serviram para nada, gastaram-no em festas, em touros, em grandes concertos. Nos primeiros anos serviram para os autarcas encherem os bolsos. Claro que sim, totalmente. Diz que é falso o argumento da perda de postos de trabalho, ainda para mais porque o próprio encerramento da central nuclear trará esses postos de trabalho ao longo das próximas décadas. Pero después del desmantelamiento hay 30 años en que los residuos de Alta, como todavía no está. Sim, mas depois do desmantelamento há 30 anos, em que os resíduos em Alta vão estar mais 30 anos na central por falta de local para os armazenar. Serão mais 30 anos de trabalho na gestão de resíduos. As pessoas vão continuar a ter trabalho nos próximos 50 anos. Não essas 1000 pessoas que todos os meses são chamadas para operações de manutenção, mas 250 ou 300 pessoas para o desmantelamento, se não forem mais. O que acontece é que os protestos a defender a manutenção da central são apoiados pelos autarcas, que recebem entre 2 a 3 milhões por ano da central. E durante estes 40 anos, esses milhões não serviram para criar um tecido industrial ou outras iniciativas de emprego dignas. E que com esses milhões durante estes 40 anos não han sido capazes de criar nenhum tecido industrial novo, nem nenhuma iniciativa de emprego digno. A central nuclear de Almaraz está junto ao Rio Tejo, numa zona que faz fronteira com os distritos portugueses de Castelo Branco e de Porto Alegre, sendo Vila Velha de Ródão a primeira povoação portuguesa banhada pelo Tejo depois do rio entrar em Portugal. Em operação desde 1981, a central nuclear de Almaraz está implantada numa zona de risco sísmico, a pouco mais de 100 km em linha reta da fronteira portuguesa. A União de Freguesias de Zebreira e Segura, com pouco mais de 1000 habitantes, é a que está mais próxima do lado de cada fronteira. Segura está à beira do rio Erges, que na maior parte do seu percurso define a fronteira hispano-portuguesa, sendo um afluente da margem direita do Tejo. Filho da terra e ligado à política local há já alguns anos, Paulo Pinto, o presidente da União de Freguesias, não se lembra que alguma vez os órgãos locais tenham recebido informação sobre a qualidade do ar ou da água do rio, o que mergulha a população num sentimento de abandono. É muito importante que haja esta informação, portanto, e que o Governo faça esta informação de uma forma clara e correta, até porque as pessoas, e como disse, quando se fala de Almaraz, normalmente associamos sempre a um problema grave. E se a informação for clara, direta e concisa, portanto, as pessoas acabam por estar mais informadas e não veem este problema da central como um tabu, portanto, e realmente é muito importante que haja este acompanhamento próximo no território por parte do nosso governo português. Em termos ambientais, o governo português acompanha tudo o que se passa em Almaraz, garante a Ministra do Ambiente e Energia. Nós acompanhamos tudo o que se passa em Almaraz do ponto de vista ambiental. Maria da Graça Carvalho sublinha a importância de qualquer alteração ambiental ter de contar com uma luz verde prévia de Portugal. Sempre que há uma mudança das questões relacionadas com Almaraz, a nossa Agência para o Ambiente, a APA, é consultada e tem que dar o parecer, não é? Porque está exatamente num rio internacional. Temos que ser consultados em tudo que possa afetar ambientalmente. Ou aumentos de capacidades, ou destino dos resíduos, tudo isso, desde que seja perto da fronteira ou que tenha a ver com rios internacionais, temos que ser consultados pelos tratados internacionais, temos que ser e somos consultados e respondemos, fazem-se os estudos e respondemos. Do lado de lá da fronteira, o Ministério Espanhol da Transição Ecológica sublinha que as energias renováveis estão a transformar Espanha num polo de atração de investimentos industriais e desenvolvimento económico que a energia nuclear não alcançou e que está a trabalhar em soluções para as regiões afetadas pelo encerramento das centrais dentro das políticas de transição justa, recordando por isso que na área de Almaraz, por exemplo, vai ser construída uma mega fábrica para produzir baterias num investimento de cerca de 1.000 milhões de euros que criará milhares de postos de trabalho.